Drogaria Gerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Gerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Gerezim também tem. A diferença é que somos de Paraopeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Gerezim, de Paraopeba para Paraopeba. Entregamos em domicílio. 31 3714 1017 ou 99772 3220. Avenida Dom Cirilo, 247 Centro. Mobiliadora Cristelli, móveis de qualidade para sua casa. Quarto, sala, cozinha e escritório. Sofás de várias cores e modelos. Mobiliadora Cristelli, planos especiais de pagamento. Rua Teófilo Otoni, 1116, Centro, 7 Lagoas. 31 3771 9335. Sua conta de energia está ficando cara? Está pesando no orçamento? Reduza logo este custo. Solicite a visita de um representante da JNT Energia Solar, empresa especializada na instalação de painéis solares que podem apresentar redução de até 95% de economia na sua conta de energia. Não deixe para depois. Faça logo o seu orçamento com a JNT pelo telefone e o WhatsApp 31 3774 4350 98661 2315 7 Lagoas. JNT, especializada em energia solar. A Madeireira e Serraria Cássia está sempre pronta para atendê-lo, oferecendo os melhores e mais variados produtos para sua construção. Madeiras Tuturubá, Paraju, Ipê, Sucupira e outros. Temos eucalipto tratado, serviço de marcenaria e carpintaria. Serraria Cássia, excelência em atendimento, o melhor preço e entrega em toda a região. Há mais de 50 anos no mercado. Rua Quintino Moreira, 432, Centro. Parauapeba, 3714-1563. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um momento para juntos meditar na palavra de Deus. Nós vamos para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, vejamos o que diz a palavra de Deus. Paulo disse o seguinte: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprime ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis bem instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fizeis, para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos, porém, que ainda nisto abundeis cada vez mais. Procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como temos mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus,
E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Então, Paulo, ao dirigir aos irmãos ali de Tessalônica, ele traz esses grandes ensinamentos ali para os irmãos e para nós, nos nossos dias também. E Paulo esteve ali, mas ele esteve ali, teve que sair muito rápido por causa da perseguição e ficou muitas coisas para ensinar. E por isso ele dirigiu 2 cartas aos irmãos de Tessalônica, para ensinar para eles, para que eles continuassem a servindo a Deus. E como ele disse, e finalmente, irmãos, vos exortamos no Senhor, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. Então ele fala sobre crescimento espiritual. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Porque enquanto estamos no mundo, estamos sujeitos a surpresas. Quantas coisas têm acontecido de um momento para o outro. Mas quando nós crescemos na graça e no conhecimento, nós vamos estar tranquilos, no meio de tantas tribulações, no meio de acontecimentos que parecem extraordinários, complicados, mas quando nós estamos na graça de Deus, nós não vamos viver assustados. Como ele disse aqui, que de maneira como convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Que vós bem sabeis que mandamento temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então a vontade de Deus é a nossa santificação. Vivemos em santidade, na presença desse Deus santo, poderoso, e que pode nos revelar, pode nos trazer as maravilhas celestiais, que diante do plano dele, nós vamos estar cientes. Os segredos de Deus vai ser nos revelado. Assim como João, ali durante a ceia, quando Jesus disse, um de vocês vai me trair. Então os discípulos ficaram preocupados. E Pedro estava sentado de frente para João. João sempre ficava muito próximo de Jesus. E ali Pedro fez sinal para o João. Pergunta para ele quem é o traidor. Então João, bem recostado ali no peito de Jesus, bem próximo, ele perguntou quem é o traidor. Então Jesus responde para ele de uma maneira muito simples, mas cautelosa. Aquele que eu der o pão molhado. Então exatamente João recebeu ali aquele segredo, aquela revelação, que aquela pessoa que ia receber o pão, ali um pedaço de pão molhado no vinagre, seria o traidor. E ali de repente Jesus vai ali, tira o pedaço do pão, molha ali no molho e dá para Judas. Olha bem, João ficou tranquilo. Eu já sei que é o Judas que é o traidor. E ele ficou calado, ele não disse nada para ninguém. Então assim não é diferente conosco também. Quando nós buscamos a revelação de Deus, Ele nos traz os segredos. Ele nos revela os segredos. E é exatamente isso que Paulo está falando. Que esta é a vontade de Deus, que vos santifiqueis. Porque Deus é santo e Ele vai nos trazer os segredos celestiais. E Ele diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação. Então, exatamente, quando nós santificamos a nossa vida, nós vamos estar dentro da vontade de Deus e, por consequente, nós vamos receber o segredo, as revelações, para que possamos viver neste mundo uma vida realmente de paz. Que ainda que acontece tribulações, que o próprio Jesus diz, no mundo vocês terão tribulação, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, exatamente, por isso que ali Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele disse, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação.
Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão e da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprime ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos temos dito e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então, exatamente quando nós santificamos a nossa vida, nós vamos viver em união com Deus. E quando estamos em união com Deus, nós vamos receber os segredos do Senhor. Vai trazer para nós os segredos celestiais. E por isso nós vamos viver uma vida tranquila, ainda em meio, às vezes, a lutas, às tribulações, mas dentro de nós haverá paz para nós vencermos. E como ele disse aqui, quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitai de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então, o ponto de partida é o amor de Deus em nossos corações. Eu e você precisamos, sim, de ter dentro de nós o amor de Deus. Porque o mundo, cada dia, o ódio se aflora. O ódio fica mais visível. Às vezes, nas comunidades, na cidade, no mundo, as pessoas se odeiam uns aos outros. Mas Deus é amor. E Ele quer que esse amor esteja plantado dentro de nós. E como aqui diz Paulo, quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitai de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim vos fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Portanto, exortamos, porém, que ainda nisto abundeis cada vez mais. Então precisamos, sim, de dar lugar ao amor de Deus dentro de nós, para que o ódio não venha a atrapalhar a nossa vida, venha nos separar de Deus, mas que possamos viver em união com Ele, enquanto estamos neste mundo. Precisamos, sim, deste grande amor, o amor de Deus em nossos corações. E através do amor de Deus, nós vamos viver na presença dEle. E como disse aqui a palavra, procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as nossas próprias mãos, como já temos mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então devemos levar uma vida tranquila, abençoada por Deus, com o amor de Deus presente em nós. E sim, nós vamos estar prontos para ajudar ao próximo naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que ajuda. E assim o amor de Deus vai estar presente e vamos estar praticando o que agrada ao Senhor. E como ele disse aqui, procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como já temos mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então esse deve ser o nosso plano, a nossa maneira de viver enquanto estamos neste mundo. Devemos caminhar por esse caminho, andar por essas veredas, a vereda da justiça, como diz o Salmo 23. Que nós devemos andar pelas veredas da justiça, por amor do nome do Senhor. E o que nós vemos aqui são algo que eu e você devemos batalhar, devemos lutar para colocarmos em prática. O que Paulo e aqui ele procura ensinar para os irmãos, mas eu trago para você que tem nos assistido essas palavras, que você possa guardar, colocar em prática, que a base para tudo é a santificação. E quando santificamos, o amor de Deus, ele entra. E quando o amor de Deus está presente, nós conseguimos vencer, principalmente o ódio, que são dois sentimentos que podem atingir o ser humano, o amor ou o ódio. Então, exatamente, um é oposto ao outro, mas o amor precisa ser o amor de Deus, porque é através dele que eu e você, nós vamos vencer.
Nós temos o exemplo de Jesus, que ao chegar lá no topo do Monte do Calvário, e ali a primeira palavra que Jesus dirigiu ali àqueles opressores, aquelas pessoas que estavam com ódio, o que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Então veja bem, Jesus, ele demonstrou ali essa expressão. Ali estava um grupo de pessoas que odiava Jesus. Eles tinham raiva de Jesus. Mas ali estava Jesus, o Deus que é amor. Então, justamente a primeira palavra que Jesus dirigiu, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Então, justamente Jesus não estava com ódio. Ele não tinha um sentimento de vingança. Não. Porque se ele quisesse usar ali a parte do poder de Deus ali, quem eram aqueles soldados para fazer alguma coisa? Jesus tinha autoridade para levantar a mão e matar todos aqueles opressores. Mas ele estava ali em obediência ao Pai, a cumprir a missão que ele veio aqui para fazer, que é de nos resgatar da maldição do pecado. E ele estava ali para fazer isso. E por isso ele deixou bem claro ali. Quando ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. Exatamente ele estava mostrando que o ódio, nós só vencemos ele com o amor. Mas tem que ser o amor de Deus em nossos corações. Por isso que a palavra, ela nos dirige nesse caminho. E são dois sentimentos que atingem o ser humano: amor e ódio. Nós temos que estar proposto a receber o amor de Deus em nossos corações. Porque quando temos o amor de Deus, o ódio não vai ter lugar em nós. Não, nós vamos ter lugar para o perdão. Vamos ter lugar para ajudar o próximo. Vamos ter realmente um plano de vida, de viver uma vida sem preocupar em atrapalhar os outros. Mas nós vamos estar proposto a ajudar o nosso próximo em tudo aquilo que ele necessitar de nós. Então, por isso, pense nisso. Guarda isso no seu coração, no nome de Jesus. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais palavra de Deus para você. Casa das Tintas, tintas imobiliárias, linha de tintas prontas, automotivas e complementos. Toda linha Souvenir nas cores prontas e Self Color. São mais de 5.000 cores para você escolher. Casa das Tintas, as melhores marcas, ótimo atendimento e o menor preço. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. Casa das Tintas, a melhor qualidade para sua pintura. Entrega rápida em toda a região. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 125, 3714-1098. Direção do Beto. Bazar Esporte, uma empresa com mais de 70 anos de tradição. Tudo em material esportivo, bolas, troféus, medalhas, chuteiras e tênis das melhores marcas. Camisas oficiais do time do seu coração. Só no Bazar Esporte você personaliza o uniforme para a sua equipe com elegância, qualidade, estilo e preço imperdível. Se a concorrência conseguir anunciar por menos, o Bazar Esporte cobra a oferta e você ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão. Não deixe de conferir. Bazar Esporte, o seu esporte começa aqui. Estacionamento próprio ao lado da loja. Monsenhor Messias 215, 7 Lagoas. A Cicre Loja tem tudo o que você precisa. Os melhores produtos, muita variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para deixar sua casa mais bonita. O quarto dos seus sonhos, sala de estar, sala de jantar com requinte e bom gosto. Armários, fogões de várias marcas, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, bicicletas e tudo o que você procura em até 10 vezes sem juros no crediário ou cartão. E à vista tem desconto especial. Cicre Loja, sempre inovando para melhor lhe atender. Visite nossa página nas redes sociais pelo Instagram e o WhatsApp 31 98642 1451. Cicre Loja, tudo para fazer você feliz. Avenida Dom Cirilo 368.
Artefato, acessórios e revestimentos, a loja mais completa da cidade e região. São mais de 7.000 itens, ferragens diversas, fechaduras, dobradiças, puxadores, trilhos, rodanas, rodízios, fornecimento de material para forros PVC, fibra mineral e isocril, material e serviço de instalação de forros e divisórias. Artefato, a maior referência em acessórios e revestimentos. Faça seu orçamento e comprove. Melhor preço e qualidade, Artefato, Artefato. Rua Doutor Renato Azeredo, 1867, Centro, perto da rodoviária 7 Lagoas, 3773-3344. Voltamos para nós continuar meditando na palavra de Deus. Nós estamos aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do versículo 13, Paulo começa a falar de um assunto importantíssimo para mim e para você. Ele diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que ignoreis acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Então Paulo deixou essa palavra de alegria, de força, de esperança. Como ele disse, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, aqueles que tinham morrido em Cristo. E ele disse, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, para nós, há uma esperança sim. Nós temos que estar aguardando esse dia maravilhoso. Para quem está vivo e para aqueles que já morreram em Cristo. Então, exatamente como ele disse, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, uma pessoa sem Cristo Jesus, ele não tem esperança, ele fica triste, sentindo-se derrotado. Mas quem tem Cristo Jesus, ele tem esperança, porque Jesus é a nossa esperança. Tenho dizer que diz a esperança é a última que morre, mas eu digo para você, a nossa esperança, ela ressuscitou o terceiro dia. E é exatamente o que Paulo quer mostrar para nós. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então, exatamente, quem morre em Cristo Jesus, um dia ele vai ressuscitar. Assim como Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, assim também Paulo está ensinando aqui, que aqueles que morrem em Cristo Jesus, um dia ele vai ressuscitar. E como Paulo aqui está dizendo, que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com Ele. Então, exatamente, essa é a nossa esperança. Por isso, eu convido você, se você ainda não teve um encontro com Jesus, não confessou Ele ainda como Salvador da sua vida, faça isso, porque aí nós vamos ter direito à vida eterna. Que quando Jesus mandou pregar o Evangelho, Ele diz, ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então Ele mandou que fosse e pregasse o Evangelho a toda criatura. Então todos são criatura de Deus. Agora, quando temos o encontro com Jesus, aí nós passamos a ser filho. Que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, assim diz a palavra. Todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, exatamente, quando nós temos o encontro com Jesus, confessamos Ele como Salvador, então nós nos tornamos filho. E aí passamos a ter garantia de vida eterna. E é isso que Paulo está tratando aqui. Porque ali em Tessalônica havia pessoas que eram incrédulas. E de repente, alguém ia falar para ele de Jesus, ele citava, mas quem morreu? E aí, o que vai acontecer com ele? Morreu, acabou. Não tem mais jeito. Mas é isso que Paulo está explicando aqui. Que não acabou. Pelo contrário, começou uma nova vida e uma vida eterna. Mas tudo começa do lado de cá.
Porque nós temos livre-arbítrio, Deus nos deu. E exatamente a escolha é nossa. Nós que escolhemos. Estar com o Senhor ou não estar com o Senhor. E quando decidimos estar com Jesus, então nós vamos ter garantia de vida eterna. E é isso que Paulo está falando. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não desceremos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então Paulo explica com muito detalhe aquilo que está reservado para o futuro. Como ele disse aqui, quem morreu em Cristo, no momento em que Jesus voltar, vai ressuscitar primeiro. E quem estiver vivo, no momento em que Jesus voltar, será arrebatado, porque será transformado um corpo físico num corpo espiritual. E aqueles que morreram em Cristo, assim como Jesus, ao terceiro dia, ao ressuscitar, ele não ressuscitou mais num corpo humano, mas num corpo espiritual. Após ressuscitar, Jesus apareceu ainda durante 40 dias, não para o mundo, somente para aqueles que o serviam, em espírito e em verdade. Somente essas pessoas tiveram o privilégio de ver Jesus. Como os discípulos no caminho de Emaús, eles andaram com Jesus. De Emaús, eles saíram de Jerusalém para Emaús, ali era 11 quilômetros. E eles percorreram esse caminho e Jesus ali estava com eles. Então, exatamente, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar num corpo incorruptível, num corpo espiritual. Assim como o corpo de Jesus depois da ressurreição. Não era o mesmo corpo mais, era um corpo espiritual. E é exatamente o que Paulo está explicando aqui. Que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e ter um corpo espiritual. Quem estiver vivo e estiver com o Senhor, ele será transformado para ser arrebatado. Como ele disse aqui. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então esta é a palavra que Paulo ali explicou para os irmãos de Tessalônica. Mas eu digo para você, neste momento, a clareza das Escrituras. A Bíblia é muito clara a respeito da vida aqui e a vida depois da morte. É exatamente aquele que morre em Cristo. Ele tem essa esperança. Ele aguarda dias melhores. E é o que Paulo está falando aqui. Que os que dormiram em Cristo, na volta do Senhor, serão ressuscitados primeiro. E quem estiver vivo, na volta do Senhor, ele será transformado, mudado, para um corpo espiritual. E como ele disse, assim estaremos sempre com o Senhor. Então é uma palavra de garantia, de vida eterna, de alegria eterna, de paz eterna. Mas tudo começa aqui. Tudo, o início é enquanto estamos aqui na terra. Então por isso eu deixo essa alerta para você. Não espere passar para o outro lado, para resolver a sua questão espiritual. Mas tudo é decidido do lado de cá. Enquanto estamos neste mundo, temos a oportunidade de realmente estar buscando o Senhor enquanto se pode achar. Assim aconteceu nos dias de Noé. Enquanto Noé estava construindo a arca, havia tempo para as pessoas se converterem, para as pessoas ali entrar em acordo para entrar naquela arca. Mas diz a Bíblia que ninguém, a não ser as 8 pessoas da família de Noé, acreditaram no que ele estava falando. E assim veio o dilúvio e destruiu a todos.
Mas nos nossos dias, nós estamos caminhando para o final de dispensação. Agora é necessário, é importante nós colocarmos as nossas vidas na dependência do Senhor, nas mãos do Senhor. E Paulo aqui deixa bem claro a situação, tanto para quem está vivo e tanto para quem morreu no Senhor. Um dia vai ter uma reunião maravilhosa. Será reunido ali os que estão vivos e os que morreram em Cristo serão ressuscitados num corpo glorificado. Então, no momento certo, na hora certa, como diz aqui no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha que palavra de garantia para mim e para você. Então eu digo para você, não perca tempo. Vamos decidir junto, enquanto estamos neste mundo, e podemos decidir. Porque o Senhor espera que todo aquele que crê, ele vai receber a bênção. Esta é a vontade de Deus, a salvação de todos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, sejam realmente abençoados, sejam realmente vitoriosos. Que quando a trombeta soar, as pessoas estejam prontas para ouvir. E assim está sempre, como diz aqui Paulo, está com o Senhor na eternidade. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras, que você possa ser consolado. Tenha bom ânimo, tenha força. Não deixe que as coisas dessa vida atrapalhem você a ser abençoado e ter garantia de vida eterna em Cristo Jesus. E é isso que Paulo está ensinando aqui, para mim e para você. E ele mostra os dois lados da vida, do lado de cá e do lado de lá. Porque ali em Tessalônica havia pessoas que não acreditavam no Evangelho. E alguém ia falar para eles, e ele falava justamente disso. Olha, alguém estava com Cristo aqui, ele morreu. E o que vai acontecer com ele? Ele morreu, acabou. Não tem mais jeito. Mas Paulo está explicando que há sim uma forma maravilhosa para aqueles que servem a Deus, para aqueles que andam com Jesus neste mundo. E aí ele parte para o outro lado da vida. Mas ele está guardado, está reservado algo maravilhoso para ele. Está realmente ali na presença de Deus, é algo precioso para mim e para você. E na volta de Jesus, quando Jesus voltar, aqueles que estiverem aqui vivos vão ser realmente transformados para estar com o Senhor na eternidade. E como ele disse, assim estará com ele sempre. Então vai estar sempre com o Senhor. Acabou a dúvida, a tristeza, a angústia, as doenças, os problemas, tudo se acaba quando nós estivermos ali com o Senhor. Por isso eu digo para você, vamos guardar nos nossos corações a palavra do Senhor, como disse o Salmo 119. Guarda no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Aí no versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. E ainda no versículo 165 do Salmo 119, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então, quando amamos a palavra de Deus, vai haver paz para nós, vai haver luz, nós vamos ter força contra o pecado. Nada vai atrapalhar o nosso dia a dia com Deus, a nossa vida com Deus enquanto estivermos na terra. Que possamos guardar em nossos corações a palavra do Senhor para nós não pecar contra o Senhor. Porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Esta é a vontade de Deus, que vivamos em paz uns com os outros, que o amor de Deus esteja presente. E o amor de Deus estando presente, o ódio não vai ter lugar nas nossas vidas.
que você possa guardar isso no seu coração, agora e para sempre. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que Deus em Cristo Jesus te dê a paz, a alegria, a vitória em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A Chocofestas tem os melhores produtos e preços para você. Venha conferir na loja mais completa da cidade, onde você encontra chocolates, coberturas, formas, embalagens e ainda dividimos tudo em até 3 vezes sem juros nos cartões Visa e Mastercard. 2 lojas, uma na Rua Antônio Olinto, 633. Loja ampla, ventilada, espaçosa, confortável e com estacionamento na porta. E Rua Monsenhor Messias, no centro da cidade. Chocofestas, uma delícia de loja. Drogaria São Geraldo. Quem conhece, confia. Farmácia Popular, medicamentos com os melhores preços. Perfumaria, produtos de qualidade, esmaltes e maquiagens, suplementos. Drogaria São Geraldo. Mantemos convênio com várias empresas. Compre também sem sair de casa. Teleentrega 3714-1107, 3714-2249. Praça Manuel Antônio da Silva, 68 Centro. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. A Impremed oferece a você conforto e qualidade. A gente atua no mercado com médico 24 horas, com mais de 30 especialidades, com laboratórios internos, com raio-x, com centro de imagem completo, com mamografia, com ultrassom. A Dental Company disponibiliza 3 consultórios odontológicos aqui na Impremed Multiclínica. São consultórios modernos e bem equipados. Pensando em você, crescemos e nos tornamos referência em 7 Lagoas. Temos para você também, como produto da nossa casa, o Emprecard. Ele é o braço comercial da Impremed e tem como objetivo trazer benefícios a preços acessíveis para o seu usuário. Um benefício que dará a você acesso a todos os serviços oferecidos na Impremed Multiclínica. Impremed, mais do que médicos, pessoas que cuidam.